Olá, queridos, sou o Padre Rodrigo Carneiro, esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então, seja muito bem-vindo você que é um atraído pela Palavra, que tem feito com a gente essa experiência no nosso canal. Deus abençoe, seja bem-vindo. Sabadou para nós, né, nesse sábado, então, o sábado ainda da oitava da Páscoa, então feliz Páscoa para você. E nesse tempo, nós vamos ver ainda na primeira leitura, dando seguimento ao livro dos Atos dos Apóstolos, a gente vai ver que os membros do Sinédrio estavam muito assombrados com a autoridade que Pedro e João estavam falando, né? Porque eles foram interrogados e eles falavam com muita autoridade, apesar deles perceberem que eram pessoas pouco instruídas, eram homens simples, mas tinham uma autoridade. Então isso já traz uma marca que a autoridade do servo não vem de si mesmo, não vem das suas próprias capacidades, mas vem da experiência, daquilo também que eles aprenderam, que foram ensinados, daquilo que eles escutaram, da vivência deles mesmos a partir de Jesus. Porque muitas vezes a gente acha, eu não tenho capacidade, eu não tenho inteligência, sabedoria, eu não tenho o que oferecer. Mas não é... O que você tem que oferecer é sempre a disposição do seu coração. E quando você oferece a sua disposição, Deus vai capacitando, vai fazendo a obra, vai derramando, vai realizando. Então, é muito pouco de nós e mais de Deus. O que falta e que precisa de nós é a disposição de colocar-se a serviço, de dispor-se ao Senhor, para que Ele faça, então, essa obra na nossa vida, né? A gente vai ver também que dentro dessa realidade, os homens, né, eles vão pedir para que os discípulos parem de falar sobre Jesus, que eles não anunciem, que eles não falem o nome de Jesus, porque como depois da ressurreição, o nome de Jesus acaba ficando muito conhecido, né? Todo mundo fala, esse que ressuscitou, esse que ressuscitou. Então eles não queriam que esse nome fosse proclamado. E é interessante que Pedro e João não vão obedecer essa lei. Por quê? Aqui tem um ensinamento interessante da igreja, que é sobre as leis injustas. As leis que nos são propostas, que contrariam a nossa fé, nós não somos obrigados a obedecer. E não é pecado você desobedecer essa lei. Por exemplo, se cria uma lei que é se alguém te fez alguma coisa, você pode matar o outro. É uma lei contrária à nossa fé, então eu não sou obrigado a cumprir essa lei. Então as leis injustas, que são chamadas assim no catecismo da igreja, as leis injustas eu não sou obrigado a cumprir, porque o nosso chamado é obedecer em primeiro lugar a Deus, que é justamente isso que Pedro e João vão falar. Nós vamos primeiramente obedecer a Deus, depois ante os homens. Então, antes de obedecer a lei dos homens, eles têm como pressuposto, têm diante dos olhos, a lei de Deus, que precisa ser obedecida por cada um de nós, seguida, vivida, amada, né? Então, eu não posso me submeter a uma lei que contraria, por exemplo, amar a Deus ou amar ao próximo. Então aí, porque a lei de Deus e a obediência a Deus precisa vir em primeiro lugar. E aí, nós vamos ver que eu anotei aqui que eu não estou enxergando. Ah, tá. Eles não vão, então, aceitar essa proposta dos chefes, né? Porque isso contraria. E eles querem ter sempre a lei de Deus, que é o mais importante, diante dos olhos. E aí no final da história toda, eles vão acabar ficando o quê? Livres. Porque aqueles homens, por mais que o mal faça muito barulho, ele não é mais forte do que o bem. Então, como aqueles homens não fizeram nada demais, só fizeram bem, curaram um paralítico, eles não tinham por que prender os discípulos. E eles não tinham argumentos para usar, porque eles tinham desmontado todos os argumentos quando falavam com aquela autoridade que eles tinham. Então, ou seja, o mal muitas vezes ele vai fazer barulho, o mal muitas vezes ele vai assustar, ele vai parecer que é muito maior do que é. Mas nós precisamos perseverar no bem, porque é o bem que vai salvar, é a perseverança no bem, é fazendo aquilo que precisa ser feito, e o correto é que vai nos dar a salvação final. Então, deixa o mal gritar, deixa as afrontas acontecerem, mas sigamos sempre no caminho do bem, do que é reto e justo. No Evangelho, né, eles vão fazer uma recapitulação das aparições de Jesus. Então hoje, Marcos vai recapitular. Jesus apareceu primeiro para Madalena, depois ele apareceu para os 2, depois ele apareceu para os 11. E quando ele aparece para os 11, ele vai recriminar os 11,
dizendo para eles, olha, vocês não acreditaram. Porque vai dizer, Jesus apareceu para Madalena, ela vai falar que ele apareceu e ninguém acreditou. Jesus aparece para os dois no caminho de Emaús, vão falar e ninguém acreditou. Por quê? Porque eles não estavam querendo acreditar somente naquilo que estavam escutando, mas eles queriam também fazer a experiência de ver a Jesus, né? Como a gente vai ver também daqui a pouco com Tomé, que vai dizer, se eu não ver e colocar a mão nas chagas, eu não vou acreditar. Então, muitas vezes, nós não acreditamos somente naquilo que escutamos, mas temos também baseado a nossa fé muito na experiência. E isso é arriscado. Por quê? Porque nem tudo vai ser, por exemplo, a gente às vezes pensa, essa missa foi muito boa porque eu fiquei arrepiado, eu senti uma coisa. Mas a fé não pode estar baseada só nisso, em experiências sensíveis. A fé, claro que a experiência é muito importante, mas eu não posso basear a minha fé somente na experiência sensível, de ver, de tocar. Mas eu preciso basear também naquilo que eu escuto, porque muita coisa da nossa fé vai chegar a nós pelo acreditar no que eu escuto. A igreja ensina, a igreja pede, a igreja direciona e eu vou seguir aquele direcionamento. Então tem muitas coisas que não necessariamente eu vou conseguir experimentar, que eu vou conseguir saber a fundo porquê, que eu vou compreender. Mas como igreja, como filho de Deus, como aquele que caminha, eu preciso seguir, eu preciso dar passos, eu não posso parar. Eu não experimentei, então não vou. Não, eu escutei e eu creio no que a igreja me ensina. Tanto que o credo a gente diz, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Eu não digo toco em Deus Pai Todo-Poderoso. Eu não digo vi Deus Pai Todo-Poderoso. É creio. Alguém me disse que Ele é Pai Todo-Poderoso e eu acredito. É uma experiência de escutar e confiar naquilo que eu escuto. E aí, por fim, Jesus, depois de reclamar com eles que eles não acreditaram de início, Ele vai enviá-los. Ide por todo mundo e anunciem a boa nova da criação. Então, ou seja, aqueles que foram chamados por Deus, Ele envia para ser testemunhas para outros. Testemunhar o Evangelho, testemunhar a boa nova, testemunhar o anúncio para outros. A vida da igreja, ela se baseia em duas coisas principalmente. Na oração e nesse envio. Eu rezo e a minha obra e a minha prática é essa saída. Que o fruto da minha oração é alcançar outros para que se aproximem também para rezar e para viver essa intimidade com Deus. Então a minha vida e a sua vida precisa ser essa vida de enviados, daqueles que vão ao encontro de corações para que conheçam o Senhor, para que façam experiência com o Evangelho. E essa precisa ser a nossa missão. A nossa missão é anunciar, é ir ao encontro de outros corações. Partindo de Deus na oração, eu vou ao encontro dos outros para anunciar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.